Oi pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, ele tem gerado bastante dúvidas aí no meio da plataforma do YouTube. Que será? Vou te passar a informação agora. Sabe aqueles comentários maldosos, aqueles comentários ofensivos, ou até mesmo aqueles vídeos falando de outros canais aqui no YouTube? É deles mesmos que vamos falar. São as consequências jurídicas geradas por meio dos nossos comentários ou dos vídeos que postamos, tá bom? E para isso vamos tratar a área civil quanto a área penal criminal, tá bom? E o primeiro de tudo, vamos falar sobre a responsabilidade civil daquela pessoa que deixa aquele comentário maldoso. Então vamos ler o artigo 927 do Código Civil, que diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Vocês observaram aí, entre parênteses, o artigo 186 e 187. Vamos lá ler o que está escrito neles? E está escrito no 186, artigo 186 do Código Civil, no título 3º, onde fala dos atos ilícitos. Está escrito assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 187 diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vamos agora fazer uma análise sobre esses artigos aqui mencionados. A gente viu no artigo 927 que da responsabilidade civil, né? Que responde civilmente aquela pessoa que vier a cometer um ato ilícito. E o ato ilícito, observamos que ela tanto pode ser por uma ação ou por uma omissão. Mas no caso que vamos tratar aqui, vai ser por meio de uma ação. E que ação é essa, Charlene? Por meio dos comentários que estão deixando por aí nos canais do YouTube, ou até mesmo pelos vídeos que estão postando, trazendo informações que a maioria das vezes é falsa, tá bom? Então vamos tratar aí um pouquinho. Gente, como podemos ver, se o seu comentário ou o seu vídeo fere o direito de outrem, o direito de outra pessoa, de outro canal, você pode sim responder civilmente, tá certo? Uma ação de reparação civil requerendo uma obrigação de fazer, que pode ser, no caso, também uma declaração a público, desmentindo aquela inverdade, né, que ali foi postada, ali foi mencionada, bem como o requerimento aí de indenização por danos morais, onde o juiz irá avaliar a necessidade, o dano da vítima, como também a possibilidade e poder aquisitivo daquela pessoa que realizou o ato ilícito. E eu já vi em sala de audiência indenização no valor de 30 mil reais, isso mesmo, 30 mil reais. E olhe que o infrator, né, a pessoa que veio a proferir falsas
alegações, não era nem uma pessoa de tal poder aquisitivo, mas ele sofreu sim uma condenação. Lembrando que a condenação em pecúnia, em direito, né, em dinheiro, ela é utilizada como meio de reeducação. Não tem aquele ditado que ainda não mexeu no bolso de fulano. A partir do momento em que mexer no bolso, o brasileiro aprende, né? Assim, e assim também vem pensando o judiciário, tá certo? Então, devemos sim ter muito cuidado com o que escrevemos, com o que publicamos, tá certo? Então, gente, eu vou dar aqui Viram aí? Foi um quadro que acabou de sair, tá um pouco ventilado aqui, e aí um quadro ali acabou de cair. Mas, voltando ao raciocínio, eu vou dar algum exemplo de algo que pode sim gerar uma indenização por danos morais. Suponhamos que o canal A postou um vídeo falando a respeito da fé que ela professa, de que devemos perdoar os atos dos nossos irmãos, e com o tempo após ela veio a sofrer aquilo que ela estava tratando no seu vídeo a respeito do perdão. E daí, ao passar por aquilo que ela tem pregado em seu canal, né, a respeito do perdão, o perdão da traição, o que acontece? Quando o seu público, os seus inscritos, veio a tomar conhecimento do ato de traição do seu marido, passaram a xingá-la, a desonrar a sua imagem, né, ali como cristã, desonrar a sua imagem como profissional, pelo fato dela ter sim perdoado o seu esposo da traição que ele havia cometido. E inclusive ela informou, eu não vou citar nomes aqui por questão de ética, né? Inclusive, gente, ela informou que estava sim abrindo alguns processos contra alguns inscritos do seu canal, em virtude dos comentários maldosos que ela havia sofrido, tá certo? E aí é onde a gente passa agora para o ponto do direito penal. Por quê? Dependendo do tipo de comentário, essa pessoa, além de responder um processo civil, uma ação de reparação, né, civil por danos morais, a requerimento de danos morais, ela também pode ter cometido um crime. E agora vamos passar para alguns tipos de crime que nós estamos sujeitos a vir a praticar se não tivermos cuidado nos nossos atos, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês a respeito dos artigos que falam a respeito da calúnia e da difamação. Esses são dois tipos de crimes que iremos abordar inicialmente, para a gente ter uma noção também do perigo que estamos correndo. Então, para você não sofrer um processo criminal, né, e cível também, eu estou dando aí o meu alerta. Vamos ter mais cuidado com o que a gente está postando, tá certo? E aí eu vou dando alguns exemplos de alguns canais de YouTube em que eu vi sim algumas práticas de crime por meio do comentário. O artigo 138 do Código Penal vai tratar a respeito do crime de calúnia. E o que é caluniar alguém, gente? Calúnia, o artigo 138 do Código Penal diz o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou a divulga. Isso está no parágrafo 1º do artigo 138.
fato importantíssimo a ser abordado aqui também no nosso canal. Porque, veja, o crime de calúnia é imputar falsamente fato definido como crime a alguém. Suponhamos que A passa a informação, torna público, porque se faz necessário que aquilo que ela está imputando, né, aquilo que ela está falando, o ato de caluniar, tem que se tornar público, tem que se tornar conhecimento a terceiros para que venha configurar o crime. Se ela só pensou que fulana está fazendo isso ou aquilo que é considerado crime, não gerou aí, não configurou o crime de calúnia, tá bom? Então, é necessário, é elemento do crime, a condição de aquela informação tomar conhecimento de um terceiro, chegar até terceiros, tá certo? Então, se fulaninha sai lardeando por aí que Beltrana furtou a bicicleta de Joãozinho, sem Joãozinho ter furtado, ela praticou o crime chamado calúnia, que está definido pelo artigo 138, conforme já mencionamos aqui. Então, tá bom? A calúnia só vai acontecer quando eu imputo falsamente um fato definido como crime a alguém, tá certo? Vou dar um exemplo aqui também de canal, já que a gente está voltado à explicação no meio, né, nessa plataforma do YouTube. Não vou citar aqui, como eu já falei, o nome dos canais, por questão de ética, mas eu acredito que vocês tenham tomado também conhecimento desse fato. Houve um canal, ele bastante conhecido também, de grande audiência, onde esse canal pertencia a uma mãe e uma filha. E recentemente saiu até em jornais e outros YouTubers também compartilharam tais informações e inclusive fizeram campanhas informando que essa mãe, ela tem maltratado a sua filha em forma de obrigá-la a estar gravando conteúdos em que prejudicava a criança, né? No sentido de ingerir comida ou algum tipo de alimento em que fez inclusive a criança vomitar, forçava aquela criança a gravar aquele vídeo para o canal, né? Havia ali uma alienação mental ali naquela criança ali, no sentido de que se ela não gravasse, eles iam passar fome, segundo as informações em que foram aí tornadas público, né? Que veio ao público. E, gente, veja que provavelmente já houve sim uma abertura de um processo. Se for comprovado que isso não acontecia na vida dessa mulher, dessa mãe, as pessoas que falaram sobre ela, que postaram vídeo falando a respeito, julgando, condenando, o que vai acontecer? Ela pode sim, essa mãe, pode sim entrar com um processo, tanto civil, como a gente acabou de ver, né, requerendo aí uma indenização por danos morais, quanto criminal, né, que aquela pessoa que assim postou, que assim veio a comentar, enfim, cometeu um crime de calúnia disposto no artigo 138, conforme já mencionamos, tá certo? Então é mais um alerta aí para tomar cuidado. Vocês viram aqui que o parágrafo 1º ele disse, olha, que na mesma pena incorre quem, sabendo a falsa imputação, a propala ou a divulga. Então foi o que muitos canais fizeram aí para tentar talvez obter audiência, né? Às vezes não é nem mesmo com o intuito de passar uma informação, e sim de obter audiência. E essas pessoas que propagaram, né, essas pessoas que divulgaram tal informação, ela comete sim crime,
juntamente com aquela que inventou, né, que deu início a toda a história. E aí eu vou trazer um fato que eu já tive a oportunidade de advogar, que foi aquele que eu já mencionei, onde a condenação civil foi no valor de R$30 mil. E o que aconteceu? Olha só, uma certa pessoa pegou a foto de um casal e publicou em alguns grupos de notícia de WhatsApp, informando que esse casal era assaltante, que estavam realizando assaltos em tal cidade de motos e carros, e deu um alerta: tenham cuidado, são perigosos. E aí o que acontece? Outras pessoas, vendo aquela mensagem, passou a compartilhar também, né, aquela falsa informação. Esse casal, ao tomar conhecimento, me procurou como advogada, me passou os prints dessas mensagens, né? Porque esse fato se tornou público. Várias pessoas que conheciam esse casal, que sabia da índole desse casal, passou: olha, fulanos, estão usando a foto de vocês, então é bom vocês tomarem aí uma providência. E ao nos procurar, entramos com processo civil e criminal, não só pela pessoa que deu início a tal fato, né, a tal crime, mas como outra que a gente também teve acesso aos dados, que compartilhou em outros grupos. A gente não deu entrada em mais processo contra outras pessoas porque não tivemos conhecimento dos dados de quem foram aquelas pessoas. Não tivemos acesso ao grupo em si, mas houve sim condenação, tanto na área civil quanto criminal, contra essas duas pessoas. Uma por ter cometido o crime de calúnia, né? E a outra que incorreu no próprio crime também, em virtude do parágrafo 1º, por ter divulgado, compartilhado aquela informação falsa, tá certo? Então eu espero que até aí tenham dado para entender, né? Que vocês estejam dado aí para encaixar tudo que a gente vem abordando. E agora vamos ler o que diz o artigo, né? Falando a respeito da difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tem uma exceção aí, pessoal, tratando a respeito do crime de difamação, que encontra-se no parágrafo único, que diz o seguinte: a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Tá bom? Então vamos tratar agora um pouquinho da questão do crime de difamação. Veja que para configurar o crime de difamação se faz necessário imputar fato ofensivo à reputação daquela pessoa, tá certo? Então, gente, tudo que viemos a comentar ou a publicar que fira a reputação daquela pessoa, né, daquela pessoa que está sendo ofendida, ele comete também aí o crime de difamação, tá certo? E eu vou trazer agora um outro exemplo que eu pude observar, né, em alguns canais, onde tanto os inscritos daquele canais quanto os outros que mencionaram a respeito de possível fato vieram a configurar o crime de difamação. Existe um canal também aqui no YouTube, onde além dessa pessoa trabalhar com essa questão pública, mostrando um pouco do seu dia a dia, ela também trabalha com a produção de queijos. E eu já vi, tanto em comentários daquele canal, quanto outros comentários, outros canais
trazer a seguinte informação, que a dona daquele canal, ela não deveria estar produzindo alimentos, porque ela é uma pessoa cebosa, ela não usa os meios necessários para a produção daquele queijo, que a pessoa que vier, o consumidor que vier a consumir aquele alimento, com certeza passaria mal, tá entendendo? Veja que ela não está imputando falsamente um crime a esse canal, ela não está praticando a calúnia, mas sim a difamação, porque atingiu a reputação daquela mulher, atingiu a reputação da pequena empresa dela de produção de queijos, tá entendendo? Então, se eu ofendi a dignidade, né, a reputação, na verdade, a reputação de alguém, eu cometi um crime de difamação, lembrando que da mesma forma que a calúnia, a difamação, quem a praticar também poderá ser responsabilizada pelo meio civil a requerimento de uma possível indenização por danos morais, tá certo? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui o vídeo para ele não ficar muito extenso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram desses tipos de informações que foram trazidos, né, à baila, que foram trazidos aqui no nosso canal, não esquece de deixar aquele gostei para que o YouTube entenda que vocês tenham gostado desse conteúdo, de deixar aqui o seu comentário se você é novo por aqui, se você vai ficar aí me acompanhando. Se você tem alguma dúvida e quer que eu traga um vídeo falando a respeito, deixa aqui no comentário o que você tem dúvida, o que você quer que eu traga, né, para esse canal, que quem sabe o próximo vídeo eu não esteja tirando aí as suas dúvidas, tá certo? Então, gente, o vídeo é isso, um beijinho no coração e tchau, tchau!